O objetivo dessa aula, cara, definir a cartografia, falar sobre fusos horários e aprender coordenadas geográficas. É isso que você vai aprender com a aula de hoje, certo? Vamos lá. A cartografia, cara, ela tem uma história, né? Para você aprender a cartografia. Então, cara, você tem que ter um contexto histórico para aprender cartografia. Tem que saber que cartografia inicialmente, tá? A gente tem um debate aí mais sobre a questão da orientação, da localização. Porque antigamente eles não tinham muito essa questão da rosa dos ventos, né? Eles utilizavam mais a localização. Então os mapas antigos eles se pareciam com isso aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eles se pareciam muito com isso. Poxa, isso aqui tá errado. Vamos analisar mesmo. Isso aqui tá errado. A gente tem aqui a Ásia, a gente tem a Líbia, que é um país da África, a gente tem a Europa, a gente tem o oceano da esquerda, o oceano da direita, que é o Pacífico Atlântico. Poxa, isso aqui tá errado, cara. Não tá. Não tá errado. Sabe por quê? Porque a Europa fica em cima da África. O Mediterrâneo, ele corta a Europa e a África. O Mar Negro fica entre a Ásia e a Europa. O oceano, agora eu não vou me recordar se é o Pacífico ou o Atlântico, mas enfim, tá certo, cara. O rio Fazes corta a África, a Ásia e a Europa. O rio Nilo ele corta a Ásia e a África. Esse mapa tá certo. Ele tem um senso de localização. O que é a localização, cara? É você saber onde é que tá cada coisa. Então eu sei que a Europa tá em cima da África, eu sei que o Mediterrâneo fica entre a África e a Europa, eu sei que o Mar Negro fica entre a Ásia e a Europa, eu sei a localização está presente. Mas e a orientação? Está presente? Para isso a gente precisa saber o que é orientação, certo? A orientação, o que ela é? É isso aqui, ó. Norte, sul, leste, oeste. É uma medida de você, independente da situação, se encontrar para onde você vai olhar, qual é a direita, qual é a esquerda, qual é a frente, qual é atrás. A orientação tem que estar presente em um mapa para ele ser um mapa. Aqui tem orientação? Não tem. Não tem orientação. Porque não tem nenhuma forma de eu saber para onde eu tenho que ir. Não tem uma bússola, não tem uma rosa dos ventos, não tem nada nesse mapa. Então ele tem localização. Ele tem localização. Porém, ele não vai ter orientação, certo? Isso aqui que você precisa saber, a diferença entre localização e orientação. Com base nisso, tá certo? A gente vai ter um estudo mais avançado sobre a cartografia, tendo em vista que a nossa prova global vai ter esse tema, nossa prova global de geografia, fundamentos da cartografia. Vamos lá. Para você ter um mapa bom, do que você precisa? O que você precisa? Você precisa de detalhes, precisa de escala, precisa de projeção, você precisa de localização, de orientação, de simbologia e de legenda. O que significa cada uma dessas coisas? Agora, eu vou me preocupar apenas com a localização. Vou me preocupar também com a orientação. E apenas isso. Localização e orientação, tá certo? É isso que a nossa aula de hoje foca. Então vamos lá. Para começar, eu vou começar com uma afirmação. Em todo mapa há distorções. Porque não tem como tornar uma superfície 3D em uma superfície 2D de forma exata. Mas hoje em dia, essas distorções são estimáveis. Vamos lá, parte por parte. Em todo mapa há distorções. O que isso quer dizer? O que é distorção? É você pegar uma bola. Pô, uma bola, que bola boa, hein, cara? Meu Deus. Você pegar uma bola e tentar transformar essa bola num quadrado. Você vai conseguir transformar uma bola num quadrado de forma exata? Não vai, cara. Não vai. A distorção é isso. É você tentar transformar uma figura que está em planos diferentes
É uma mesma figura. Uma superfície 3D, o que é uma superfície 3D? Uma superfície que tem três dimensões, que tem Y, que tem Z, que tem X. Já uma superfície 2D, o que é uma superfície 2D? Que tem só Y e X. Poxa, como é que eu vou transformar uma superfície 3D em uma superfície 2D, sendo que eu não tenho uma das dimensões? Não tem como. A não ser que a gente use três dimensões, que aí vai ser o caso de uma maquete, né? Mas enfim, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a Terra é um objeto 3D, é uma esfera, tem três dimensões. Já um mapa que cabe em um papel, ele é uma superfície 2D, tem duas dimensões. Pô, botei 3D. Tem duas dimensões. Ele é um quadrado, um retângulo. É uma forma geométrica com duas dimensões. Não tem como isso. Então, quando você tenta transformar um objeto 3D em um objeto 3D, vai haver distorções. É isso que essa afirmação está dizendo bem aqui. Certo? É isso que essa afirmação está querendo dizer. E essas distorções são estimáveis. Quando? Hoje em dia. Hoje em dia essas distorções são estimáveis. O que é estimável? Algo que dá para calcular. Que dá para medir. Que é pouco. Entendeu? Ou seja, não são muitos erros, muitas distorções. Hoje em dia, um satélite é mais fácil, mais simples de você estimar isso. Deu para entender? Então, cara, é isso. Algo que dá para calcular, para medir. Certo? Então é isso. Você tem que saber, muitas questões cobram isso, na verdade, né? Perguntam em um mapa, o que tem presente em um mapa, né? Por exemplo, na minha prova de geografia da parcial, perguntou em um mapa o que tem presente em um mapa, e uma das opções era que um mapa sempre tem distorções, independente da tecnologia utilizada para formá-lo. Porque independente se você usa satélite, computador de última geração, qualquer coisa que você vai usar, você vai entender que há distorções, porque a Terra é uma esfera e um mapa é um retângulo. Não tem como casar as duas coisas. Aí entra o caso das maquetes, né? Que a maquete leva em consideração a terceira dimensão, que no caso é o eixo Z, não, o eixo Y, que aí vai fazer com que a Terra se torne mais fácil de ser calculada, né? Então as maquetes estão aí para isso. Mas o caso dos mapas, superfície 2D, sempre há distorções. Se cair na prova, só marcar, tá certo? Então vamos embora. Próxima parada, orientação. Orientação. Cara, o que você lembra com orientação? Eu lembro de algumas coisas quando eu vejo orientação. Eu lembro de oriente. Eu lembro de sentido. Eu lembro de direção. E eu lembro de bússola. Bússola ou rosa dos ventos, né? Eu lembro, cara. Eu lembro disso. Eu lembro dessas coisas. Eu lembro de oriente. Eu lembro de sentido. Eu lembro de direção. Eu lembro de várias coisas. E o que você precisa saber dessa parte da orientação? Você precisa saber que orientação é para onde eu vou, certo? Ou então, qual o sentido da minha caminhada? Qual a direção? Só lembrar dessas coisas, tá, cara? Na hora de você for definir uma orientação. O oriente é o sentido, a direção, a bússola, a rosa dos ventos, para onde eu vou, qual o sentido da minha caminhada, qual a direção. Orientação é isso. Vamos para a próxima parte então, certo? Localização. Localização, poxa, localização já não é mais. Não é para onde eu vou. É onde fica cada coisa. Onde eu estou.
onde fica o Brasil, onde fica o mercadinho. É isso, é onde fica e não para onde vai. A localização é isso. Então, cara, vamos continuar, né? Localização, coordenadas geográficas, né? Vamos aqui para coordenadas geográficas. O que é que eu falo quando eu falo de coordenadas geográficas? O que é que eu falo? Coordenadas, todo mundo já tá ligado o que é, tá? Mas quando eu falo de coordenadas, eu falo de duas coisas. Eu vou criar aqui. Duas coisas. Eu falo de paralelos e eu também falo de meridianos. Paralelos, meridianos? Como assim? O que é isso? Paralelos, que são sinônimos de abscissas, que são sinônimos de eixo X, que também é um tipo de movimento do plano cartesiano, que também falam de movimentos austrais, boreais, meridionais. Não confundir meridionais com meridianos, tá certo? Meridionais. O que mais? Setentrionais. Eu falo de norte. Eu falo de sul. Eu falo de cima e falo de baixo. É isso que eu falo quando eu digo abscissas. O que eu falo quando eu digo meridianos? Eu estou falando de eixo Y ou sentido vertical. Não, no caso que eu errei. Não, errei. Tudo bem, acontece. Não é norte e sul, tá certo? É leste e oeste. Tudo bem? Só esse erro aqui, só essa correçãozinha. Vamos lá. Meridiano, eixo X, sentido vertical, norte, sul. Não, mas espera aí, tem um porém aqui, tá certo? Porque os meridianos, na verdade, eles falam de norte e sul, porque eles cortam na vertical, só que eles também falam de leste e oeste. Eles também falam de oriente, eles também falam de ocidente. Ou seja, na verdade essa correção foi um tanto quanto errada. Por quê? Tanto os paralelos quanto os meridianos, eles falam de leste a oeste e de norte e sul. Certo? Então não é um erro tratar os paralelos como leste, oeste, norte e sul. Enfim, cara. Eu poderia ficar horas aqui dando sinônimos de meridianos e paralelos, mas você tem que saber esse meridiano, você tem que saber o meridiano, você tem que saber o paralelo também. Meridianos e paralelos. Certo? Então vamos por partes. Vamos primeiro para os meridianos, tá certo? Não, vamos primeiro para os paralelos. Vamos lá. Paralelos. Paralelos são linhas verticais. Essas linhas verticais são calculadas em graus e também são sinônimos de latitude. Outra coisa aqui, ó, que eu me esqueci de adicionar. Latitude. E os meridianos? Longitude. Longitude e latitude. Exatamente, cara. Longitude e latitude são as medidas das coordenadas. Você pode pesquisar no Google, cara. Se você quer saber a coordenada de algum lugar, você tem que saber a longitude desse lugar e a latitude desse lugar. Show? Vamos lá. As paralelas são calculadas em graus, ou seja, latitudes. A finalidade dele é o estudo de climas. E é isso, certo? Paralelos são isso aqui, a definição de paralelos. Agora vamos para esse desenho aqui, cara. Que é essa bola que ela é dividida
em coisas no sentido horizontal, né? Como eu falei aqui, paralelos são abscissas, latitude, eixo X, plano cartesiano, austrais, boreais, meridionais, setentrionais, leste, oeste, norte, sul, clima, falo de baixo, falo de cima, longitude e latitude. Então, longitude vai ser dos paralelos. Não, latitude vai ser dos paralelos, tá certo? Longitude dos meridianos. Então, mais uma vez aqui adicionar um post-it, cara. Sou o cara dos post-its. Paralelos igual a latitude e meridiano igual a longitude. Certo? Pronto. Isso aqui. Paralelos igual a latitude e meridiano igual a longitude. Tá certo? Vamos lá. Temos aqui esse desenho, cara. Uma bola. Certo? E aí tem várias coisas aqui. Não se desespera que a gente vai ver cada ponto no seu tempo. O que a gente precisa ter aqui? A gente está vendo uma bola. A gente está vendo essa bola aqui. E ela tem esses cortes horizontais aqui. E ela tem esse semicírculo aqui também. E tem essa coisa aqui que parece muito, cara, um, um eixo de 90 graus lá da matemática, né? A gente vê em algumas figuras geométricas, a gente vê esse eixo vertical, esse eixo horizontal aí de 90 graus, né? E vamos analisar mesmo essa bola aqui. A gente percebe aqui que na direita tem 0 graus, 23 graus, menos 23 graus, menos 66 graus, é fantástico, enfim. Ó, N. N é o quê? N é norte. E sul? Cadê a resposta? E S é o quê? É sul. Norte e sul. Então eu sei que aqui a gente está falando de coordenadas geográficas, ou de localização, ou então de orientação. A gente está falando de cartografia no geral, né? A gente está incluindo aqui a orientação dentro da localização. Aqui, cara, a gente tem, vamos falar dessas três linhas, né? A gente tem o Equador, a gente tem o TCAP, a gente tem o TECAM, a gente tem o C Ártico e a gente tem o C Antártico, né? Umas coisas aqui que a gente precisa adicionar, cara. Vamos lá. O 90 graus está em cima do norte. 66 graus está aqui perto do Círculo Ártico. Interessante, interessante. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Equador está em 0 graus. Ele está dizendo que o TCAP está em menos 23, o Círculo Antártico está em menos 66, o TECAM está em 23 e o C Ártico está em 66. Certo. Se ele está dizendo que o norte é 90, então o sul vai ser o quê? O sul vai ser menos 90 graus. Sul vai ser menos 90 graus. Ah, tá. Então, tá. Então, para cima vai ser positivo e para baixo vai ser negativo. Ok. E esse Tecan e esse TCAP aí, o que é isso? Tecan é o trópico de Câncer. TCAP é o trópico de Capricórnio. C Ártico é o ciclo ártico. E C Antártico é o ciclo antártico. Ah, tá. Tá bom, beleza. Então vamos olhar de novo com essas informações. A gente sabe então que o Trópico de Câncer está a 23 graus acima da linha do Equador. O Trópico de Capricórnio está a menos 23 graus em relação ao Equador. Que o Ciclo Antártico está a menos 66 graus em relação ao Equador. E que o Sul está a menos 90. Está a menos 90 graus abaixo do Equador, né? E para cima a mesma coisa, né? O Tecan, ou seja, o Trópico de Câncer está a 23 graus positivos, o Ciclo Ártico está a 66 graus acima da linha do Equador e o Ciclo Ártico a 66 graus acima da linha do Equador e o Norte está a 90 graus acima da linha do Equador, né? Formando um ângulo de 90 graus. Ah, cara. Então se eu pegar esses 90 aqui, duplicar, botar para o outro lado, a gente vai ter o quê? 90 mais 90, 180. E duplicando aqui para o lado, né? A gente tem aqui esse 180. E vamos fazer também do outro lado. Que cada um desses quadrados aqui
formam um ângulo de 90 graus, né? Para você entender esse conteúdo é muito importante que você saiba matemática geométrica, né? Geometria básica, ali a congruência entre triângulos, enfim. 90 mais 90, 180. 180 mais 90 dá aqui os seus 270, é isso? 270, que aí mais 30, sim, 270. 270 mais 90 dá 360. Ora, achamos a quantidade de graus de uma esfera. Então a Terra dividida em 66 graus. Né? Então para cá vai ser 66 graus positivos, aqui negativos. 90 mais 90 dá 180 nessa parte do globo. Na outra parte vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser 60, aqui vai ser 23, aqui vai ser menos 23, até fechar os 360. Então, cara, a gente aprendeu tudo daqui. Mas e essa área verde aqui que eu destaquei? Essa área aqui. Vamos dar uma olhada, né, cara? Entre 23 graus negativos e 23 graus positivos, fica a zona tórrida. Ou zona tropical. O que é tropical, cara? É quente. Então, entre menos 23 e 23 graus é mais calor e mais energia. Por que, cara? Por que é mais calor e mais energia? Por que tropical? Por que a zona tropical fica bem no meio? Cara, você percebe, se o Sol tá bem aqui, né? Tá aqui a figura do Sol já. Se o Sol tá bem aqui, você concorda comigo que ele tá mais perto daqui do que... Meu Deus, o que foi isso? Ele tá mais perto daqui do que ele tá perto daqui. O caminho para ele percorrer até chegar aqui é menor do que ele tem que percorrer até chegar aqui. Deixa eu fazer isso aqui. É menor do que ele tem que correr para até chegar aqui, né? Essa distância y é maior do que essa distância x? É maior. Então, se daqui para cá é menos, cara, a distância é menor, o calor vai ser maior porque o Sol chega, ele está mais perto daqui, cara. Então é isso. Aqui o calor vai ser maior, vai ser mais energia, vai ser mais velocidade. Por que é mais velocidade? Porque a Terra está girando a 1.400 km por hora na linha do Equador, né? Que a gente já aprendeu que fica aqui, ó, no 0 graus. Ou seja, aqui a velocidade, vou botar, a velocidade da linha do Equador é de 1.400 km por hora. 1.400 km por hora. E qual é a velocidade exatamente em cima do norte geográfico? Qual é? 0 km por hora. Então a gente conclui, né? Quanto mais para cima ou mais para baixo, menor velocidade. Quanto mais perto da linha do Equador, maior velocidade. 1.400 km por hora é o máximo. Mas isso é no movimento de rotação. Isso tudo é no movimento de rotação. De rotação. O que é o movimento de rotação? O movimento de rotação é a Terra girando em torno do próprio eixo. Ah, tá. Então não considere então a velocidade que a Terra está girando em torno do Sol, exatamente. Então é 1.400 km por hora, considerando apenas o movimento de rotação, certo? Tá bom, então. Então é isso. Vamos lá. Você está vendo aqui que eu botei o leste aqui, né? O leste para a direita e o oeste para a esquerda, o O e o L. O leste é onde o Sol nasce, então é o nascente. E o oeste é onde o Sol se põe, então é o poente. Tá. Uma afirmação importante. Antigamente, os povos se orientavam pelo leste ou nascente. Orientavam, não estão no futuro, né? Orientavam do passado. Poxa, quase cometi um crime aqui. Pelo leste ou nascente. Poxa, os povos se orientavam pelo leste. Conseguiu entender? Se ele se orientava pelo leste, né, que era para onde o Sol se nascia, então o leste
virou o Oriente. Então, para onde está o leste, é para onde está o Oriente. E a gente vai usar isso mais para frente, tá certo? Poxa, cara. Pô, entendi então. Então, para onde está o leste é o Oriente. Para onde está o oeste? Sobrou, cara. É o Ocidente. É o Ocidente. Certo? Então, toda vez que você pensar Oriente, Ocidente, para onde é, eu não tô lembrado, cara. Lembre que o Sol nasce no leste. Que antigamente os povos se orientavam por essa informação. Então, o Oriente fica no leste, ou na direita, né? Postiço, cheio de coisa, enfim. Tá certo. Então, falando sobre a zona tórrida, mais calor, mais energia, mais calor e mais velocidade. E a zona ártica. Entre 66 e 90 graus para o norte ou para o sul, fica a zona ártica, situadas do norte e no sul do planeta. Ah, tá. Então, nessa parte aqui, ó. Tá certo, então. É menos calor e menos energia e menos velocidade, tá certo? Aqui, ó, a zona ártica. E aqui a zona ártica também, só que no Ártico do Sul e aqui no. Não, no Ártico do Norte e aqui no Ártico do Sul, que é o Antártico. Né? Toda vez que você tiver a dúvida, lembra que o Ártico fica no norte. O que é o Antártico? É o anti-ártico, ou seja, o oposto do Ártico, tá certo? Então pronto, cara. É isso. Se você pegar então, cara, esse zero aqui, pegar só para cima, do zero até o N ali, né? Você vai perceber que a gente formou isso aqui, ó. Do zero até o N, né? Formou essa parte de cima, que é o hemisfério norte. Como é que você lembra disso? América. América é dividida entre a América do Sul e a América do Norte. A América do Sul fica onde? Embaixo. A América do Norte fica onde? Em cima. Tá. Então, o hemisfério norte e o hemisfério sul são dois hemisférios diferentes. Vale lembrar, então, cara, que a gente fala aqui, né, de hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério norte e hemisfério sul. Se você, por exemplo, pegasse um mapa da Terra, que nem esse aqui, e invertesse ele, ao contrário, o que que ia acontecer? Você ia continuar com o sentido de localização, porque você se lembra que antigamente, meu Deus, você se lembra que antigamente, ó, eles tinham localização, independente para onde estava virada as coisas. Então, se a Ásia virasse para cima, eles iam continuar tendo sentido de localização, porque eles sabiam onde fica cada coisa. Então, se alguma questão cair assim, poxa, se eu virar um mapa de cabeça para baixo, vai perder o quê? Vai perder a orientação apenas. Vai perder o sentido do que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste. Então, a orientação vai se perder. A localização não. Show? Eu errei uma questão dessa. E agora eu estou afirmando para vocês não errarem uma questão dessa. Tá certo, cara. Terminamos então paralelos, né? Ou linhas horizontais, ou latitudes, ou então todas essas definições aqui que a gente já definiu, eixo X, plano cartesiano, austrais, boreais, meridionais, setentrionais, enfim, a gente já definiu tudo isso. Vamos então para o próximo, né? A gente já falou de paralelos, vamos para meridianos. Meridianos, cara. Meridianos são linhas verticais calculadas em longitude em graus, como a gente já estava calculando anteriormente, né? A finalidade, fuso horário, cara. Fuso horário. Não se esqueça disso aqui, pelo amor de Deus. Qual a finalidade dos meridianos? É o fuso horário. Fuso horário. Certo? Então vamos lá. Se nos paralelos eram linhas horizontais e a gente estava medindo tudo dessa forma bem aqui, ó, né, no horizonte, então o vertical vai ser o quê? Vai ser assim, ó. A listra assim. Ah, tá, cara. Entendi, então. Poxa, legal. Então vamos analisar aqui, ó. Ao contrário das paralelas, os meridianos, que são diferentes de meridionais, eles são separados dessa forma, em meio vertical. Já que lá o zero era o Equador, aqui nos meridianos o zero vai ser a linha de Greenwich. Importante que você saiba que o zero está na linha de Greenwich. Né? Aqui a gente vai entrar num debate muito mais sociológico, histórico, de entender por que que Greenwich fica ali, exatamente em cima da Inglaterra, da França,
pegando um pouquinho da Espanha, acredito eu. Por quê? Porque a Europa, em toda a história da humanidade, ela foi dada como centro, né? Eles pensavam, poxa, a Europa é o centro de tudo, é onde tudo é mais desenvolvido. Então tem esse meio que esse europecentrismo, né? Se nem se essa palavra existe. Mas não importa. O que importa pra gente é que Greenwich fica exatamente ali. Defina onde fica Greenwich. Em cima da França, em cima da Inglaterra, pegando uma parte da África, indo do Polo Norte ao Polo Sul, traçando a Terra pela metade, no sentido vertical. É isso que é a linha de Greenwich. Cara, vamos lá. Linha de Greenwich. A gente tem a linha de Greenwich que está em 0 graus. Para a direita, de 15 em 15 graus, vai aumentar 1 hora. 1 hora? Como assim, cara? Vamos lá. Aqui, ó. Vou pegar de vermelho. Aqui fica a França. Aqui, acredito que fica a Finlândia, não é? Alguma coisa assim? Não sei. Poxa, cara, aqui fica a França, aqui fica a Finlândia. Você concorda comigo? Se a Finlândia, eu não sei se a Finlândia fica aqui, cara. Não sei, realmente. Se a Finlândia ficar ali e a França ficar aqui, e a cada 15 graus aumenta 1 hora, você concorda comigo então que se ali. Oh, isso aqui é mais interessante. Que se na Finlândia são 15 horas da tarde, né? Ou 3 horas depois do meio-dia, né? After midday, 3 am. Então, o cálculo para você saber se qual é a hora no Greenwich vai ser 3 menos 1. É igual a 2. Então, enquanto na Finlândia são 3 horas da tarde, lá em Greenwich são 2 horas da tarde. É complicado. Ah, tá, entendi, cara. Então quer dizer então que para a direita é negativo e para a esquerda é positivo? Acertei já, não. Vamos lá. Nessa nossa suposição, a gente disse que a Finlândia era o centro, que a gente se baseou pela Finlândia. Mas os caras são tão assim que a gente não se baseia. Nós não se baseamos de acordo com o ponto que queremos descobrir, e sim de acordo com a quantidade de horas que devemos adicionar ou remover do horário de Greenwich. O cálculo certo para isso seria o seguinte: na Finlândia é o X, tá certo? E a gente sabe que na Finlândia é o X, né? Ou seja, é um horário que a gente não sabe, que vai ser igual ao horário que está lá em Greenwich. Então vamos supor que vamos botar aqui que horário de Greenwich, HG, isso é igual ao horário de Greenwich mais fuso horário. Vamos desenrolar isso aqui. Então, horário do local vai ser igual ao horário de Greenwich mais ou menos o fuso horário. Vamos pensar de outra forma então. Já que aqui, cara, que a gente quer saber, né? São 3 horas da tarde, né, na Finlândia. A gente não vai se basear pelos 3 horas da tarde da Finlândia, a gente vai se basear pelos 2 horas da tarde de Greenwich. Ou seja, vamos substituir ali, né? O X, que vai ser o horário do local, vai ser igual ao horário de Greenwich, que é 2 da tarde, mais ou menos. Como é que a gente vai saber se é mais ou menos? Né? Como é que a gente vai saber se é mais ou menos? Vamos colocar então mais ou menos aqui pra gente, que a gente ainda não sabe, né?
Não são 15 graus para a direita? Toda vez que for para a direita, amigão, toda vez que for para a direita, o negócio é positivo. Por quê? Por que, Micael, que é positivo? Porque a Terra gira em sentido horário. Ah, horário. É por isso que a gente fala em sentido horário, que é da esquerda para a direita. Sim, cara. Sentido horário. Então, da direita sempre vai ser menor do que da esquerda. Porra, é isso então. É por isso que falam horário. Então, para a direita, de Greenwich para lá, vai ser positivo. De Greenwich para cá vai ser negativo. Então, x vai ser igual a 2 mais, porque a gente está na direita, 1. E por que que é 1? Por que que é 1? Por que que é 1? Roda aqui. Opa. Por que que é 1? Me responde aí. Vamos ver então. A gente tem 15 graus aqui, tá certo? A gente sabe que a cada 15 graus dá 1 hora. Ah, tá. Então se a gente tem 15 e a gente vai lá e divide esses 15 graus aqui por 15, né? Que a cada 15 graus é 1 hora, então 15 por 15 vai dar 1. Se fosse 30, então, 30 dividido para 15 ia dar 2. Ou seja, 30 graus para a direita ia ser 2 horas a mais. 60 graus para a direita ia ser 60 dividido para 15, que ia dar igual a 4. 4 horas a mais. 90 dividido para 15 ia dar ali os seus 6, né? Ou seja, 6 horas a mais. E assim vai. Você vai fazendo de acordo com isso. Então você pega a quantidade de graus que está para a direita ou para a esquerda e divide por 15. Para você saber se vai ser mais ou menos. Se está para a direita de Greenwich, ou seja, o Oriente, né, que eu já expliquei, é mais. Se for para a esquerda de Greenwich, ou seja, o Ocidente, que eu já expliquei, é menos. Ah, tá. Então vamos abrir aqui de novo. Uso horário. X é igual a 2 mais 1. Que isso vai ser igual a 3. Ou seja, X igual a 3. Pô, Micael, entendi. Pô. É isso, então. Vamos pegar então outra coisa. Né? Vamos pegar outra coisa aqui. Vamos pegar daqui de baixo. Bem aqui, bem lá em Pernambuco. Vamos lá, então vamos pegar aqui, né? Pernambuco, né? Vamos botar a fórmula, né? X vai ser igual ao fuso horário de Greenwich. Não, vai ser igual ao horário de Greenwich mais ou menos fuso horário. Substituir então. X daqui vai ser igual ao horário de Greenwich. A gente tem que supor um horário para Greenwich. Então vamos supor que é as mesmas 2 horas da tarde, né? 2 horas da tarde. Mais ou menos fuso horário. Como é que a gente vai descobrir o fuso horário? A gente vai pegar ali os 30 graus. Vai dividir esses 30 graus por 15, né? Porque a gente sabe que aqui o 30, essa bolinha aqui está bem no 30 graus ali. Dividir por 15 vai dar igual a 2. Né? De novo, bota o vírgula e bora substituir. X vai ser igual a 2 mais ou menos 2. E como é que eu vou saber, Micael? Se é mais ou menos. Se é mais ou menos 2. E aqui eu vou finalizar nosso pensamento. Por quê? A gente já sabe a resposta. X então vai ser igual a 2 menos 2. Ou seja, x vai ser igual a meio-dia. E 2 meio-dia? O que é isso? Por quê, cara? Ele já não viu? De Greenwich para a esquerda, para o ocidente, é negativo. É menos. Ah, então vai ser x menos 2. X menos 2 é quanto? É zero. Se a gente está em 2 horas da tarde, no caso são 14 horas, né? Menos 2 vai dar 12, meio-dia. Ah, então quando em x... Não, então quando o horário de Greenwich for 2 horas da tarde, em Pernambuco vai ser meio-dia. Poxa, é isso. É isso então. Caramba, cara. Entendi então. Que legal, né, cara? Que legal. Você aprendeu aqui a calcular os horários comigo.
com base na matemática. De Greenwich para o Oriente é positivo, de Greenwich para o Ocidente é negativo. Lembre-se sempre disso. Qual é a fórmula? A fórmula vai ser x, né? Vai ser igual a y mais ou menos f. E o que é o x? X vai ser igual ao horário no lugar. Y vai ser igual ao horário de Greenwich. E F vai ser igual ao fuso horário do lugar, que pode ser menos ou mais de acordo com o hemisfério ocidental ou oriental. Ah, cara, poxa. Então, já aprendemos aqui ao calcular o fuso horário, né? Que era um dos nossos objetivos aqui do começo da aula, né? Definir cartografias, aprender sobre fuso horários, falar sobre fuso horários. Então, já definimos aqui como calcular o fuso horário. Entendi, então. E de onde é que saiu esses 15 graus igual a 1 hora, né? Vamos por curiosidade aqui. Demora, cara, 24 horas para a Terra fazer seu movimento de rotação, girando em torno do seu próprio eixo. Se a gente pega os 360 graus de uma esfera e divide por 24, vai dar igual a 15. Dá igual a 15. Então, a cada 15 graus se passa 1 hora. Essa é a conta. Entendeu? Então é isso. É isso que chamamos de dia. Né? Então, é o seguinte. Depois da gente ter aprendido tudo isso, né, da questão dos fusos horários, aqui tem um mapa de fuso horário, por exemplo, eu vou dizer de onde é que eu tirei isso, né? Foi de uma aula que eu tive com o professor Eduardo Marques, meu professor de geografia. Deu uma aula no dia 19 de 11 de 2024, pra gente do primeiro ano hospedagem da escola EPMS, em Camocim, Ceará. Ele deu essa aula pra gente sobre coordenadas geográficas e eu tirei daí. Inclusive, se vocês quiserem, olha aqui o quadro, né, das explicações dele. Então, é um cara que eu admiro muito, sabe explicar muito bem. Foi ele que trouxe esse conhecimento pra gente, eu tô repassando aqui pra vocês. Que Eduardo Marques no YouTube, pode ir lá, dar uma seguida, o cara é bom, o cara sabe explicar, é um ótimo professor. Se quiser ter alguma dúvida, se quiser tirar alguma dúvida com ele, pede aí nos comentários que eu posso até passar o contato dele, caso ele deixe, né? Enfim. Então é isso, cara. É isso aqui a questão dos horários, né? Das linhas verticais, das linhas horizontais. Mas espera aí, o nome disso aqui não é coordenadas geográficas? Até agora você só me ensinou fuso horário. Como é que eu vou usar tudo isso aqui para aprender sobre coordenadas? Vamos aqui para baixo. Vamos lá. Você aprendeu então que os paralelos são essas linhas que cortam a Terra no sentido horizontal e que os meridianos são essas linhas que cortam a Terra no sentido vertical. Pera aí, cara, mas e se eu pegar essa figura aqui e trazer para cá? E essa figura aqui e trazer para cá? Meu Deus, o que foi isso? Né? Juntar as duas, a gente vai ter essa figura aqui. Que você provavelmente já viu no seu livro de História do Fundamental. Não, no seu livro de Geografia do Fundamental. Aqui, ó. Olha esse gráfico. Paralelos são os vermelhos. Né? A gente está vendo aqui os paralelos. Ó. O meridiano são os verdes, que são no sentido vertical. A gente já viu isso. Aqui tem um meridiano de Greenwich, que a gente já aprendeu. Tem o círculo polar ártico, que eu já ensinei. Tem o trópico de Câncer, que eu já falei, a linha do Equador. O trópico de Capricórnio. Você já sabe que o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer ficam a 23 graus acima ou abaixo da linha do Equador. Ó, hemisfério norte e hemisfério sul tá aqui, ó. Hemisfério norte em laranja, hemisfério sul em amarelo. Ciclo polar ártico, que você sabe que fica a 66 graus abaixo da linha do Equador. A gente só não sabe isso aqui ainda, a escala. Mas isso aqui fica para outra aula, né? Mas enfim, tá tudo aqui, cara. Isso aqui é um mapa para você saber as coordenadas. Vamos tentar calcular então a coordenada de acordo com o que a gente já aprendeu aqui nessa aula. Vamos tentar calcular a coordenada desse ponto roxo, bem aqui. Poxa, cara, eu tô tentando, mas não tô descobrindo que é isso aqui, o que é isso aqui, o que é isso aqui, cara.
Quais são esses graus? Eu não estou vendo, tá uma qualidade muito ruim. Então eu traduzi aqui para vocês. Ó. Também aqui, ó, o ponto roxo, 60 graus, 120 graus, 30 graus. Tá, entendi então. O nome dessa projeção aqui, isso é um tipo de projeção, tá? Isso aqui se chama projeção de Robinson, porque foi um cara chamado Robinson que pensou na Terra nesse formato. Projeção são modos da gente ver um mapa, né? No caso aqui, essa projeção se chama projeção de Robinson. Tá certo, cara. Então vamos lá, vamos tentar calcular aqui a coordenada desse ponto aqui. Vamos ver então os paralelos, né? Os paralelos são esses pontos vermelhos, ou seja, a medida dele aqui está em 30. Tem 30 graus. Tem 30 graus para onde? Tem 30 graus para o norte. Olha só. Norte é para cima, sul é para baixo, leste para esquerda, leste para direita, oeste para esquerda. Então tá. Um ponto roxo está 30 graus acima da linha do Equador. Então fica aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 30 de latitude. São os paralelos. E em relação aos meridianos, você percebe então, cara, que essa linha verde está entre os 60 e os 120. O que está entre os 60 e os 120? É o 90. Então, esse meridiano aqui está a 90 graus à direita de Greenwich. A gente já sabe que a direita é onde? É o Oriente. O Oriente é o que? É o leste. Então fica assim. 30 graus de latitude, 90 graus de longitude. Só que é 30 graus para onde? É 30 graus para o norte e 90 graus para o leste. Então fica 30 graus N, 90 graus L. Latitude sempre vem primeiro, longitude sempre vem depois. Tá, entendi. Então, assim, calcula latitude e longitude, a gente já sabe onde é que fica esse ponto aqui na vida real, né? Certo, então a gente já tem isso aí. Mas se eu fosse calcular isso em outro mapa, você percebe que o tamanho dos mapas são diferentes. Porém, por mais que haja diferença nos mapas, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich ficam no mesmo lugar, independente do mapa que você vê. Então, essa linha aqui do meio e essa linha aqui, né, Greenwich e Equador, eles ficam no mesmo ponto em qualquer mapa que você vê, entendeu? Então, cara, com base nisso, você vai conseguir saber as coordenadas de qualquer mapa, se esse mapa estiver correto, claro. Né? Então tá aqui, eu marquei também um ponto aqui, ó, no 30 graus das paralelas, né, da latitude e 90 graus de longitude dos meridianos. Então tá aqui o mesmo ponto em dois diferentes mapas. A gente só tem que saber fazer a leitura. Tá certo? E como curiosidade, o Brasil fica 10 graus para o sul. Não, 10 graus para o sul e 55 graus para o oeste. Né? Latitude 10, longitude 55. Aí para você fica mais ou menos aqui, ó. 10 graus para o sul, longitude 55. Não, mais ou menos aqui, ó. É aqui. É ali que fica o Brasil. Né? Meio do Brasil, mais ou menos aqui. Entendeu? É isso aí para vocês. Agora vamos ver se eu estou certo. Né? 30 graus norte, 90 graus leste, vamos ver se eu estou certo. Se eu for olhar as coordenadas no Google Maps, aqui ó, acertei, pô. Botei lá 30 e 90, acertei exatamente no ponto aqui. Se você for olhar, tá aqui, ó. Acertei. Mas se você for olhar as coordenadas do Google Maps, você percebe o seguinte. Você percebe que é 30 graus, a gente acertou. Aí tem uma porrada de coisa aqui que a gente não viu ainda. Norte, a gente acertou. 90 graus aqui de longitude, né? Um monte de coisa que a gente não sabe ainda. E o E não era para ser um L, né, de leste? Não, porque o Google Maps ele usa a bússola, a roda dos ventos dos Estados Unidos. E lá, oeste significa oeste, W, e leste significa east, com E. Então ele usa o E de east e não o L de leste. Então é por isso que fica aqui um E e não um L. Então a gente acertou, só faltou tá na língua certa. Né? Então, poxa, e esses outros aqui, cara, que a gente ainda não viu? Esses 52, 51 e esses 53, 52 são as horas e os minutos, que também entram no cálculo de coordenada, tá certo? Isso fica para outro vídeo, né? Saber usar também as horas e os minutos aí nessa contagem dos graus, mas você já sabe o básico aí de como encontrar locais em mapas na vida real, né? Google Maps, nessa coordenada aí. Cara,
muito legal. Você já aprendeu a ler mapas, já aprendeu o conceito de cartografia, já aprendeu ali o conceito de zona tórrida e zona ártica, já aprendeu por que que aqui fica mais quente, aqui fica mais frio. Cara, muito bom mesmo, né? A gente concluiu todos os objetivos aqui, né? Posso dizer então que está completo. A aula foi finalizada e foi concluída e foi liquidada com sucesso, né? Cara, então é isso aqui, é o básico. Vou disponibilizar esse mapa mental para vocês, né? Lógico, sem os comentários, né? Até porque não tem como botar comentário por PDF. Mas quem conseguiu acompanhar a aula, né, teve aí a sua base de conhecimento suficiente. Né? Mais uma vez, aqui dar os créditos para o meu professor Eduardo Marques de Geografia. Ele é uma pessoa que eu admiro muito, que com certeza foi o principal causador desse meu conhecimento de cartografia, tá certo? Então fica aí esse estudozinho aqui que eu fiz com vocês, né? Essa questão dos fusos horários, para você saber. Lembre-se sempre da fórmula, x é igual a y mais ou menos f, né? E é isso, pessoal. É isso para vocês aí. Fica muito interessante quando a gente pega a aula e trata dessa maneira mais dinâmica, com imagens, com fotos, com foto de quadro até, né? Então se vocês gostaram, deixa o seu comentário aí para mim, é sempre muito importante para mim ler. Tá certo? Tem aqui também os meus créditos ao professor Eduardo Marques. E o meu salve à turma do primeiro ano, hospedagem da Escola EPMS. Tá certo?